Estamos de volta. Do break. Depois de um pequeno intervalo comercial, né, para os patrocinadores. Se tá bom, se é bom, se esfriou. Até, antes dessa problemática aí, eu até achava que ia ter um boom, assim, porque tava surgindo muitos eventos, né? Mas por outro lado tem o digital também, o pessoal, né, tem onde divulgar agora, então fiquei meio em dúvida assim, se esfriou ou se continua. Cara, assim, é muito difícil a gente fazer análise de mercado no meio da pandemia, né? Porque a pandemia é uma situação realmente extraordinária. Mas eu penso que o quadrinho que mais se prejudicou com a pandemia foi justamente o nacional, pela falta de eventos. Os eventos ajudavam muito a vender e a distribuir os quadrinhos nacionais. Ao mesmo tempo, eu acho que não é errado afirmar que nós estamos vivendo um período, e aí eu posso incluir um período maior do que a pandemia, né? Pensar aí nos últimos 5 anos, que é o melhor período do quadrinho nacional da história, eu acho. Em termos de qualidade, em termos de produção, em termos de prêmio, em termos de reconhecimento internacional, em termos de alcance de leitores. Legal. Eu realmente acho que a gente está num patamar que nunca teve antes. Tem muito a evoluir, óbvio, tem muito a crescer para poder a gente virar um mercado a ponto de concorrer com mercados grandes do planeta. A gente ainda está muito longe do mercado franco-belga, do mercado americano, e mais longe ainda do japonês, por exemplo. Mas eu acho que a gente já tem uma produção que é respeitável hoje em dia, assim, e tem vários autores e autoras que estão conseguindo reconhecimentos, inclusive internacionais, né, com o prêmio Eisner, com o Angoleme, com coisas assim grandes mesmo, sendo que é produção nacional, né, autoral e nacional. E eu preciso ressaltar também o trabalho do Sidney Guzman na Graphic MSP. Eu acho que o trabalho que ele faz e fez na Graphic MSP foi um divisor de águas, assim, também para o mercado nacional, sabe? Abriu muitas portas para muita gente, mudou muito a visão e a cabeça de muitos autores e autoras aí. E é isso. E a internet democratizou muito, né? Os financiamentos coletivos, né? Os editais governamentais, né? Propiciaram que mais gente publicasse, mais gente imprimisse seu quadrinho. E tem os que não imprimem, né? E que publicam online. Essa história, o Projeto Madalena, falando um pouco dela aí, atualmente ela está no Jornal Povo, semanalmente, mas ela está toda online também, né? Eu tenho um Instagram chamado Projeto_Madalena, onde todo domingo eu publico uma página nova, e durante a semana eu faço alguma publicação de bastidores, curiosidade e tal, sobre o projeto, né? Então quem quiser acompanhar, dá para acompanhar gratuitamente, 100% online também essa história. Então é uma nova maneira de lidar com o quadrinho, que eu acho muito legal, muito democrático, entendeu? Qualquer um pode ler, qualquer um pode ter acesso. É isso aí. Então Daniel, fala um pouquinho aí desse seu lado aí, professor, como foi você abrir essa escola, e fala um pouco dela aí. O pessoal já deve conhecer bastante gente, mas sempre bom, né? Amorim, assim, atualmente eu me considero mais professor do que qualquer outra coisa, né? Essa é a minha principal atividade já há alguns anos, assim. Eu vou voltar um pouquinho a uma outra coisa que eu respondi antes do intervalo, que é a questão dos estudos, né? Eu sempre gostei muito de estudar, cara. Sempre gostei muito de estudar, sempre fui um bom aluno. E eu acho que quem gosta muito de estudar tem uma relação com o ensino muito carinhosa, né? Porque normalmente tende a gostar de professores, tende a... E dar aula, muitas vezes, passa a ser um processo natural também.
né? Então, assim, quando eu era muito jovem, eu dei aulas particulares. Eu conheci minha esposa dando aula particular para ela, não de desenho, né? De matéria química, no caso dela, foi química. E aí, em 98, eu já trabalhava com quadrinhos, fazia Capitão Rapadura, já tinha grafite junto com o Jota e o Geraldo. A gente teve essa ideia de montar um curso, né, de quadrinhos, um curso de desenho, lá em 98, de uma maneira muito, como é que eu poderia dizer assim, tinha muito boa vontade, mas a gente não tinha preparo pedagógico, né? A gente queria acertar como a gente achava, a gente tateava no escuro, entende? E a gente fez um material que eu tenho bastante orgulho, assim, e a gente formou muita gente bacana já desde 98. A gente começou muito bem com isso. E eu comecei a perceber que, apesar de eu era muito tímido naquela época, apesar da minha timidez, eu não me saía tão mal dando aula, sabe? Era uma coisa interessante para mim e tal. É um território que você conhece, que você sabe onde está pisando, né? Pois é, era um território que eu me reconhecia ali, sabe? E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, foi mais forte isso, porque eu voltei com muita vontade de dividir com as pessoas daqui o que eu tinha aprendido lá, né? E aí imediatamente eu formei uma turma e comecei a dar aula, já no meu estúdio atual, né? E no começo eu me lembro que era muito voltado a isso, tipo, eu quero ensinar o que eu aprendi na Joe Gilbert agora para essa galera, quero dividir esse conhecimento, não faz sentido ficar comigo, né? E assim eu levei a minha profissão de professor de arte, digamos assim, até 2007. Quando em 2007 eu larguei o mercado americano, eu percebi que eu precisava levar ainda mais a sério esse lado de dar aula. Então o que eu fiz? Peguei meu diploma, né? Tirei a poeira do meu diploma de jornalista, sou jornalista, né? Sou formado em comunicação social, e fui me inscrever numa pós-graduação em arte e educação, que o meu objetivo era aprender melhor a dar aula, né? A dar aula de arte. Então eu aprendi o que é metodologia de ensino, o que é a importância de você criar um cronograma, que eles chamam lá de etapas prováveis, né? O que é um acolhimento, o que é uma avaliação. Eu fui aprendendo essas coisas e aplicando no meu dia a dia, né? E fui me tornando um professor melhor, assim. E os alunos ajudam muito, que ensinam muito a gente também, né? Então, desde então, né, mais ou menos 2007 aí, que a roda inverteu, né? Antes eu me considerava um quadrinista que dava aula, hoje eu me considero um professor que faz quadrinhos, entendeu? Hoje eu sou, antes de qualquer coisa, um professor de desenho, um professor de quadrinhos, e me interesso por isso, me interesso por didática, me interesso por pedagogia, me interesso por esses assuntos para que as minhas aulas fiquem cada vez melhores. E a grande novidade do ano passado para cá, tudo que acontece na nossa vida, inclusive as piores coisas, tem um lado bom, né? Então o lado bom de tudo que vem acontecendo com o mundo do ano passado para cá foi o gigantesco aprendizado que eu tive com aulas online, né? E hoje eu dou aulas online que eu considero que tem uma qualidade tão boa ou até superior às aulas presenciais que eu dava antes, né? Justamente por causa da tecnologia, justamente por causa das opções que a gente tem para explicar as coisas didaticamente falando em aulas online, né? Então é isso, assim, eu tenho uma satisfação muito grande em dar aula, né? Eu vejo aqui alguns alunos e ex-alunos presentes nessa live, né? Posso citar o Vitor, por exemplo, que já entrou 2 vezes aí, e eu morro de orgulho deles, eu nutro uma relação muito saudável com os meus alunos. Muitos deles, alunos e alunas, assim, se tornam meus amigos, né? Alguns se tornam meus colegas de trabalho, de profissão. Tem gente que vira monitor, né? Lá no estúdio mesmo tem gente que trabalha lá, que é diretor, que é professor e foi meu aluno um dia, ou minha aluna um dia, né? E é isso, eu aprendo muito, cresço muito e envelheço pouco, porque meus alunos me renovam, né? Eles se renovam a cada semestre e me renovam como pessoa a cada semestre também. Ó, o Vitor aí, com a sua generosidade. Abração, Vitor.
O Vitor é formado em física, professor de física, o Moisés também aí, meu aluno também. É muito bom, cara, ter contato com essas pessoas. Muito bom. Boa noite aí para essa galera que está chegando. Pois é, em situações difíceis assim, né? Muitas pessoas podem achar que está sendo jogada para trás, outras pessoas percebem que estão sendo jogadas para frente, né? E se adaptam, né? E conseguem driblar aquela situação, né? E criar situações melhores, né? A partir desse problema, né? Logicamente que o primeiro impacto, né? Você fica meio em choque, né? Mas depois vai procurando ver como se adaptar a essa situação, né? E pelo que você falou aí, você conseguiu, né? E melhor cada vez mais, né? Que bacana. Sim, graças à equipe também do estúdio, né? O estúdio, ele é uma equipe, né? Ele é um grupo. Eu vou pedir rapidamente aí para falar um pouco sobre isso, assim. Apesar do estúdio levar meu nome, o estúdio leva meu nome, Amorim, porque eu não sou criativo para dar nome às coisas, tá? Confesso a você, não sou. Personagens, enfim. Então leva meu nome por isso, tá? Mas se eu tivesse uma criatividade melhor, eu teria criado um outro nome para o estúdio, porque o estúdio ele é formado por uma equipe incrível, maravilhosa, né? Tem o Miguel, a Blenda, o Luiz Carlos, né? Temos a Juliana Rabelo, o Rodrigo Mendes, temos a Sasha, a gente tem o John Bosco, a gente tem o Valber Feijó, a gente tem uma equipe que é incrível, e essa equipe a gente tenta trabalhar na horizontalidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu tento eliminar no estúdio a questão da hierarquia. Não existe alguém acima de ninguém. Isso parece estranho quando você pensa numa empresa, né? Quando você pensa num ambiente de trabalho. Mas eu tento provar no estúdio de que isso é possível, por mais estranho que soe. Né? Que todo mundo tem voz, que todo mundo tem importância igual. Né? E eu acho que essa ideia que eu tento plantar lá junto com eles é uma ideia que dá tão certo que faz com que essa equipe se ajude a tal ponto que faça milagres quase, né? Porque a gente foi aprender a se adaptar a essa nova maneira de dar aula, assim, em coisa de uma semana, amor, tá? Ano passado, né? Então foi uma coisa quase milagrosa, assim, mas eu dou méritos, né, a equipe, a essas pessoas que elas são absolutamente geniais, incríveis, sabe, assim, eu dou muita sorte mesmo de conseguir atrair essas pessoas e elas não quererem ir embora, porque elas são livres, né, elas podem alçar o voo que quiser. Elas escolherem ficar no estúdio, me dá um orgulho danado. Eu acho que essa galera, se você sugerisse assim, não, vou mudar o nome aqui, eu acho que a galera não aceitaria, essa galera. Eu acho que por causa do tempo, né? Já vai fazer 20 anos o estúdio, aí eu acho que não seria mais inteligente mudar o nome, mas eu já pensei nisso, muitos anos atrás eu pensei nisso, eu confesso a você, falei isso pra pouca gente, mas é bobagem, isso eu acho que é bobagem, é uma superficialidade que o nome eu acho que não ofende ninguém não, né? E eu acho que eles entendem que não é porque tem o meu nome na placa, eles me conhecem profundamente o suficiente para saber que realmente essa ausência de hierarquia é real. Tudo bem com o tempo aí para você? Só umas duas perguntas. Tudo bem, cara, estou aqui à sua disposição, estou adorando o papo. Eu queria, para a gente encerrar, você falasse do seu projeto, eu acredito, mais importante que da Liz. Você pode falar um pouquinho sobre isso aí, sobre esse projeto? Posso. Como surgiu essa ideia, você foi observando tua filha? Posso. Então, eu vou começar de trás para frente, né? A última coisa que eu fiz desse projeto foi recentemente, né? Nesse mês agora de fevereiro ainda, eu criei um Instagram só dele. Né? Nunca teve um Instagram só dele, eu sempre publiquei no Instagram do estúdio. E agora tem um Instagram chamado Os Mundos de Liz. E eu resolvi publicar lá tudo que eu fiz, desde a primeira tira que eu fiz em 2009. Né? Então, quem tiver curiosidade para conhecer tudo que foi feito, né? Está aos poucos, diariamente, sendo publicado lá. Então, lá já tem a primeira e a segunda tira, por exemplo, publicado lá. Então, já contei aqui que eu criei a personagem em 2009.
baseado na minha filha tinha 6 anos, né? Então era uma personagem assim muito inspirada no Calvin, era uma criança e tal. Eu não tinha prazo para fazer as tiras, eu fazia por prazer, então eu não precisava cumprir prazos. Então eu fazia, na maioria das vezes, tiras baseadas em fatos que a minha filha trazia. Quando ela fazia alguma coisa engraçada, falava alguma coisa engraçada ou curiosa e tal, eu dizia, isso aí dá uma tira. Aí eu fazia o roteiro e tal. E sempre envolvia muito ela, assim, colocava ela no colo, botava ela para finalizar junto, ou para ela desenhar do jeitinho dela, com 6 anos também, enfim. Era uma coisa que eu criei meio que para fortalecer os laços familiares de todo mundo aqui. Eu pensei assim, se eu passo tanto tempo desenhando, tanto tempo trabalhando, isso não pode ser um fator que me separe da minha família. Isso é importante que seja um fator que me una à família, né? Porque eu amo tanto fazer quadrinhos quanto eu amo minha família. Então, por que não juntar esses dois amores, né? E, cara, uma coisa que tinha apenas essa intenção familiar deu muito certo, porque eu comecei a perceber, na época, através do Facebook, que pessoas que não me conheciam, pessoas que não conheciam minha família, se interessavam pela tira. E eu fiquei assim, caramba, isso dá samba, né? Isso aí é um material que eu preciso continuar fazendo, porque as pessoas estão se interessando. E aí eu lancei uma espécie de zine, né? E aí eu lancei esse zine e ele se esgotou. Eu digo, opa, outro sinal de que tá dando certo. Depois, em 2013, eu fui pro FIC pela primeira e única vez. Eu só fui pro FIC uma vez. Quando eu fui pro FIC, eu disse, cara, eu vou levar um livrão, vou fazer um livrão com essas tiras. Mas só um parêntese, Daniel. Na época você vendia onde, divulgava onde esse... Cara, que eu acho que é o maior problema, né? Da gente. Eu só fazia e botava no Facebook, eu acho. Era só Facebook. Certo. Né? E aí eu não vou nem atrás de editor. Pensei assim, não vou nem atrás de editor, achei que nenhum editor ia querer, né? E vou fazer um material totalmente independente. E fiz, né? De forma independente, mesmo tirando dinheiro do bolso. Eu fiz um livro. Eu gosto muito desse livro, o primeiro livro mesmo, assim, lombada quadrada e tal. Mas olha a loucura, Amorim. Ao invés de eu lançar o livro aqui, onde algumas pessoas me conhecem, onde eu tenho a minha família que podia ir lá e comprar e tal, eu resolvi lançar no FIC, em Minas Gerais, cara. Ninguém me conhece, né? Ninguém conhecia meu trabalho, nem minha família. E aí eu levei esse livro para lá, eu vou contar bem rápido, assim, e o FIC dura 5 dias, se não me engano, né? Desses 5 dias, o lançamento estava marcado para o domingo, para o último dia. E a minha esposa e minha filha iam para Minas Gerais e iam chegar lá no sábado. Só que eu já tinha levado uns livros e estava vendendo, né, na quarta, na quinta, na sexta. Cara, quando deu sexta-feira, os livros acabaram. Eu tive que ligar para minha esposa e dizer assim, olha, tá faltando livro aqui, você tem que trazer mais aí de Fortaleza, senão não vai ter o lançamento. Imagina o lançamento no teu livro. Então, isso me fez pirar, assim, eu digo, cara, é uma personagem que dá certo, é uma personagem que é maior do que eu imaginava, que saiu do meu controle, e que as pessoas estão se interessando mesmo sem me conhecer, né? E estão se identificando mesmo sem me conhecer. E outra coisa que eu percebi com a personagem, eu comecei a atingir um público fora do universo dos quadrinhos, né? Que não era um público que só lia quadrinho, que conhecia super-herói, não. Tinha avós, taxistas, pessoas assim, diversas que se interessavam por aquilo. Depois disso, cara, depois do FIC, eu fechei um contrato com a Fundação Demócrito Rocha e eles lançaram em 2014 um livro novo, Liz, na Bienal do Livro daqui. Depois eu fechei um contrato com o Sistema Aritsá, lancei mais 4 livros com eles. Isso já dá 6 livros, né? E agora, em 2021, vai sair mais um livro da Liz, esse que me procuraram e tal. Um livro inclusivo para pessoas cegas e tal, todo em braille. Vai ser a coisa mais linda do mundo, cara. Você vê como a personagem ganhou outros rumos, né? Pois bem, com tudo isso acontecendo, em 2018 eu fui convidado pelo jornal O Povo para fazer tiras diárias lá, né? E eu tinha certeza que eles me convidaram por causa do meu trabalho com a Liz. Só que em 2018, a Liz, minha filha, já tinha 14 anos. Então já não me trazia aquelas ideias de tirinhas quando ela era criança e tal. E eu disse, cara, eu não vou conseguir fazer uma tira diária
com uma personagem criança, sem eu ter criança dentro de casa, sabe? Não vou conseguir. E aí eu resolvi fazer ela adolescente, né? Resolvi fazer com que a personagem crescesse. Eu mudei o nome da tira, adaptei o nome da tira para Os Mundos de Liz, para poder eu criar mais personagens, para eu falar sobre outros assuntos. Né? Na tira do jornal eu falo, tem humor, tem questões familiares e cotidianas, claro, que é o carro-chefe, mas eu falo de psicologia, eu falo de filosofia, eu falo de política, eu falo de muita coisa, assim. Eu falo até coisas nonsense, até literatura, poesia, quadrinhos, né? Tudo isso cabe na tira, né? E eu já passei de 1000 tiras no jornal, o que para mim é uma quantidade que eu nunca imaginei que eu fosse atingir. E eu acho que é bem sucedido, assim. Eu acho que as pessoas gostam, comentam. Eu tenho respostas... e esqueci de falar. E em 2019, eu lancei o primeiro livro de Os Mundos de Liz, né? Compilando essas tiras dela adolescente, pela editora Noir, em 2019, pré-pandemia, né? E esse ano, o livro foi escolhido como um paradidático do Colégio Sapiens, aqui de Fortaleza, que coincidentemente foi o colégio onde minha filha estudou, né? Ela não está mais no Sapiens, porque o Sapiens vai até o 9º ano apenas. Cara, é muita coisa, muita emoção, assim. Esse trabalho me dá muita alegria, sabe, amor? Dá muita alegria. A resposta que a Liz me dá no trabalho é muito forte. E a resposta familiar também foi muito forte, sabe, assim. Você sabe disso, assim, a gente tem momentos que a gente pensa em desistir, né? Eu já pensei em parar, assim, com as tiras, porque às vezes é exaustivo, cara. Você fazer tiras de domingo a domingo é exaustivo, né? E algumas vezes, quando eu sentei, assim, na mesa com a família, que eu comecei a falar que precisava, sei lá, diminuir meu ritmo de trabalho, sempre minha filha diz assim, mas não vai parar com a tira Liz, não, né? Então, assim, eu percebo que é uma coisa que já faz parte da gente, sabe? E ao mesmo tempo que faz parte da gente, do nosso DNA, da minha família aqui, percebo que ultrapassou todos os limites da minha casa, assim. Já entrou na casa de outras pessoas, já fez gente se identificar muito fortemente, né? Até hoje tem pessoas cujo nome é Liz, ou cujo o nome da filha é Liz, ou o nome da esposa é Liz, me procura e se identifica e acha que aquela tira é pra ela e tal. Assim como tem gente que odeia também, faz parte também, né? Mas eu acho que também quem odeia tá dando a mesma atenção e o mesmo amor do que quem ama, tá dando a mesma importância do que quem ama, né? E é isso, eu acho que faz parte aí desse processo. Preciso dizer também que esse trabalho, que eu acho que já marcou minha vida, é o principal, nunca vou conseguir superar esse trabalho mais, também é o que mais me ensinou, né? Onde eu mais cometi os erros e acertos, e onde eu mais cresci, onde mais me ensinou. Então hoje eu sou uma pessoa melhor e um autor melhor por causa desse projeto. Já teve a tira que você fez e depois foi refletir, aprendeu com a própria tira. Já, cara, quando eu fui lançar o livro em 2019 da Noir, a ideia era pegar o primeiro ano de produção e fazer uma seleção, né? Primeiro ano e meio, mais ou menos, fazer uma seleção para fazer o livro. Cara, na seleção, bicho, eu li cada tira que eu fiz, que não, cara, não acredito que eu fiz isso, tá? Assim, é porque eu sou muito exigente, Amorim, eu sou muito exigente com o meu trabalho. Elas não são ruins, assim, elas não são tão ruins, entende? Mas pelo meu nível de exigência, e a gente vai crescendo como autor, vai amadurecendo, vai pensando, mudando nossa cabeça, a gente olha para trás e não gosta muito do que vê, né? Mas eu acho que a maturidade também me trouxe essa capacidade de, ao mesmo tempo, entender que eu fiz o meu melhor naquele período e eu tenho orgulho disso, né? Eu sinto compaixão também pelo que eu fiz e tenho uma boa afetividade também, assim. Eu gosto muito desse livro, eu acho ele muito bonito. Ele concorreu a 2 prêmios HQ, em 2 categorias do HQ Mix, né? Isso me deu um orgulho danado, chegamos a ser finalistas ali. E, poxa, isso mostra que ele ganhou asas para além do que eu imaginava, né? Show, Daniel. Você, o Marreiro,
não falta assunto para a gente conversar. Eu poderia ficar horas aqui ouvindo. Eu sei que o pessoal que está aí também adoraria se a gente pudesse ir, né? Mas a gente tem que parar. Algum momento a gente vai ter que parar, certo? Então, eu te faria a última pergunta para a gente se despedir. Para mim, eu acho que seria eu chegaria no topo, assim, não estou falando de dinheiro, mas eu criar um personagem, tipo, eu me inspiro muito no Spawn, no cara criador do Spawn, né? Ele criou aquele personagem, né? Criou desse personagem, criou vários outros produtos. Isso seria para mim o auge, para mim seria muito bacana. Você já chegou, tem esse pico da montanha que você gostaria de chegar? Eu quero fazer isso aqui antes de morrer. Onde é que eu quero chegar, né? Rapaz, olha, eu tenho muitas respostas para essa pergunta. Uma das coisas que me mantém vivo e motivado é justamente querer muita coisa. Eu quero muita coisa, né? Então, assim, vamos lá. Eu gostaria muito de ter condições um dia de ter uma escola, assim, com uma estrutura melhor, sabe? Uma estrutura quase de um prédio, assim, uma estrutura que chegasse próximo ao que é a Quanta, por exemplo, em São Paulo, né? Ou se a gente pudesse sonhar muito alto, né? A estrutura da Joe Kilbert também. Eu gostaria de chegar perto daquilo. Porque eu acho que a gente tem muito potencial, sabe? A gente tem muitos professores muito bons e muito potencial. Mas como autor de quadrinhos, eu tenho vontade de continuar a Liz por muito tempo. Eu tenho vontade de fazer muitos livros com a personagem. Eu gosto muito de fazer livros, né? Eu estou muito empolgado com o Projeto Madalena. Eu acho que o Projeto Madalena vai dar um livro muito bom. Talvez, assim. Eu estou com essa sensação que vai ser o livro mais foda, assim, que eu já fiz na vida. Vai ser uma graphic novel mesmo, assim, sabe? Uma história longa e muito humana. E eu gosto muito e confio muito no trabalho do Gabriel, quem está escrevendo, e confio muito no trabalho do Miguel, quem está colorindo. E eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho na arte, né? E na quadrinização. Então eu acho que o Projeto Madalena está sendo foda e vai ser foda também. Mas eu sonho, cara, um dia de fazer uma edição. Eu sonho um dia poder trabalhar, cara, na Bonelli e fazer uma edição da Julia Kendall, né? Que é a minha personagem preferida, né? Ou do Tex. Eu gosto muito do Tex, mas Julia Kendall eu prefiro mais, gosto mais ainda. Então eu tenho vontade de publicar na Europa. Já publiquei, mas como eu te disse, né, em antologias e tal, mas não, eu queria, por exemplo, que o Projeto Madalena fosse traduzido para o francês e fosse publicado lá, né, uma coisa minha publicada lá. Pô, ia ser sensacional. Aí você, a Liz, em animação, já passou pela cabeça que poderia acontecer? Já me procuraram, cara, para fazer esse projeto mais de uma vez, assim. Como eu te disse, a personagem Liz, assim, eu não tenho dúvida de que ela vai gerar coisas incríveis, né? Esse livro que eu falei, esse livro inclusivo, em braille e tal, me procuraram, não é um projeto meu, né? Uma instituição aqui do Ceará entrou em contato comigo, pediu permissão, pediu para eu entrar no projeto, no edital e tal. E eu fiquei maravilhado com o projeto, assim, é um projeto grandioso, sabe? Muito bacana e tal. E como eu te disse, assim, mais de uma pessoa já me procurou para fazer animações da Liz, né? Eu já fui procurado para fazerem uma série da Liz, uma série animada da Liz. Mas assim, a animação requer muita grana, né? E aí eu acho que por conta disso eles não conseguiram. Mas eu tenho até eu não sei se é assim que fala, mas na época que eu estudei animação chamava Pencil Test, né? Fizeram um teste de uma cena da Liz animada, né? E me mandaram já. Eu já vi a Liz animada, o que é uma coisa maravilhosa, assim. Então eu acho que já fizeram escultura da Liz também, né? Já fizeram pra mim e tal, já fizeram uma bonequinha. Então eu acho que um dia, naturalmente, assim,
ela pode virar produto realmente, sabe? E eu acho que ela tem potencial para as pessoas me procurarem para isso, sem dúvida. Tanto a versão infantil, que eu percebo que ela está vivíssima na cabeça das pessoas, quanto a versão adolescente dela, né? E é isso. Eu acho que eu tenho tanto com a Liz quanto com a Madalena, assim, eu tenho duas propriedades, a gente chama, hoje em dia chamam de propriedades intelectuais, né? Duas propriedades intelectuais muito ricas aí, e que eu vou deixar de herança para minha filha, né? Porque outra coisa eu não vou conseguir deixar de herança. Vou deixar de herança muito quadrinho para ela ler e essas propriedades intelectuais, coitada. Porque dinheiro eu acho que não vai rolar. Que é isso. Parece que já se movimenta só isso aí, já saiu do seu querer, né? Tá solto aí, né? Então, irmão, muita gratidão aí por você ter passado essas horas aqui comigo e com essa galera que estava assistindo a gente aí. Isso vai pro YouTube, né? Vai ficar lá. Eu vou picotar e colocar aqui no Instagram. Então só lhe agradeço mesmo. Cara, eu que agradeço. Foi muito especial isso aí pra mim. Eu gostaria que você soubesse que esse foi o meu melhor momento do dia, né? Hoje eu tive um dia difícil, todo mundo tem, né? Todo ser humano tem os dias fáceis e difíceis, hoje foi bem difícil. E o melhor momento do dia, de fato, foi esse. Eu quero lhe agradecer por isso, porque eu estou me sentindo um pouco mais leve. Eu cheguei aqui bem pesado por causa do dia. E quero dizer que eu admiro o seu trabalho, respeito muito todo mundo aí de Limoeiro, gosto muito da turma, né? Tenho grandes amigos aí. E sempre que precisarem de mim, sempre que quiserem papear, entrem em contato, que eu acho que eu sou bastante acessível. Tenho um prazer muito grande de trocar ideias sobre o meu trabalho, sobre o trabalho de vocês também, para a gente trocar e a gente aprender. Queria agradecer quem assistiu, né? Eu achei que teve uma quantidade bem bacana de pessoas ali, girando em torno entre 15 e 20 pessoas. Eu achei muito legal isso. Pessoas muito carinhosas, alunos, ex-alunos, pessoas amigas, né? Algumas que eu reconheci. Eu quero pedir desculpas de não ter falado o nome, porque eu me enrolo às vezes, Amorim. Eu fico na linha de concentrado na minha resposta e não consigo citar o nome das pessoas rapidamente aqui. E esses nomes vão sumindo, né? Elas vão se mexendo e tal. Mas enfim, sintam-se todos abraçados e vamos seguir aí com muito cuidado, né? A pandemia requer muito cuidado, a gente está num momento muito delicado. Vamos levar tudo isso a sério, vamos torcer pela vacina, mas vamos valorizar muito a arte, porque a arte está salvando a gente também, salvando aí nossa cabeça nesse período, né? E aí, das artes, a que eu acho mais legal, a que eu mais gosto é quadrinhos. Então eu desejo muito quadrinho para todo mundo. Maravilha, cara. Muito obrigado e boa noite aí para você e sua família. Fique bem. Bom descanso aí, cara. Valeu, meu irmão. Depois que eu editar, eu envio para você o link privado para você dar um ok, certo? Tá legal. E aí eu vou divulgar aí para todo mundo. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, cara. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau.